Eu sou Levi Costa e vou falar do seguinte: o modelo padrão. Qual deles? Se você tem um manual como padrão de vida e, portanto, única regra normativa para você, é certo que você se fundamente nesse manual quanto àquilo que vier a avaliar, pois tudo terá que se alinhar a esse seu manual padrão. Contudo, é comum rotular-se aquele que não preenche os pré-requisitos de determinado modelo tido como padrão. Sim, a vida exige regras de conduta que regulamente a convivência em uma sociedade civilizada. Porém, usar das regras de determinado manual para avaliar a vida dos outros, em vez de apenas a sua própria, não passa de um ato arbitrário e autoritário em relação à vida alheia. Por exemplo, um dos principais problemas do fundamentalismo islâmico é a dominação à força pela Sharia, ou Lei de Deus, com os seus fundamentos ideológicos como norma e regra de vida para todos. Mas a real intenção dos radicais islâmicos é querer subjugar a todos ao seu regime totalitário. Com isso, eu fico a pensar nos casos em que se quer impor determinada doutrina, por assim dizer, a todos, de acordo com os parâmetros de determinada cartilha confessional, como regra de vida para todos. Porém, a questão que se levanta é: qual seria a regra padrão? E desta surgem outras questões, a saber, as várias e divergentes interpretações ideológicas religiosas, por exemplo, onde cada uma, por sua vez, se apresenta como sendo o modelo padrão. Porém, a pergunta continua: qual deles? Alguém dirá: o modelo padrão é a palavra de Deus. Ok, mas esta resposta termina por gerar mais controvérsias ainda. Isto em vista das inúmeras opções que se apresentam como sendo o padrão. Isso por ser essa e não aquela outra a palavra de Deus. Dizem: o que existe são as verdades. Não existe a sua verdade no sentido absoluto do termo. O que existe são as verdades, a saber, a sua e as outras, que no final das contas não é nem sua nem dos outros, mas apenas uma verdade entre outras, tanto a sua quanto a dos outros. Porém, o problema consiste em a pessoa afirmar, categoricamente, ter a última palavra na questão como verdade absoluta. Aí se encontra a rivalidade e oposição de um para com o outro em querer comprovar quem está com a razão. Portanto, não venha com verdade absoluta, pois absoluta não é apenas a sua verdade, é também a do outro. Isto é, a sua verdade é absoluta para você, mas para o outro não é. A dele é que é absoluta para ele. Assim, o que para alguns é aceitável e praticável de acordo com os seus princípios, valores e crenças, já para outros não é. Então, viva a sua verdade e deixe o outro viver a verdade dele, pois tanto você quanto ele têm o mesmo direito de viver a sua própria verdade. Enfim, cada um é livre para aceitar o que quiser e é livre para acreditar no que achar por bem acreditar. Quanto às consequências, cada um assuma a sua. Isso é garantido e assegurado igualmente a todos os cidadãos de uma sociedade civilizada, livre e democrática. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.